Esse, esse assunto, ele é um dos assuntos mais profundos que existe, porque muita gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? É um assunto sobre profissão e missão de alma. É um assunto muito bonito, muito lindo mesmo, e muito sensível, muito sensível. Vai chocar algumas pessoas que eu vou falar aqui. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que uma profissão que está unida à missão de alma e o caminho de vida, se você se chocar com essa profissão, você vai estar se chocando com a profissão mãe. Depois eu vou explicar por que eu apelidei essa profissão de profissão mãe. Mas o que acontece assim, com a maioria das pessoas? Elas começam a manifestar alguns alertas, alguns sinais. Esses sinais são habilidades. Então, ali por volta dos 5, 10, 15 anos, a criança e o adolescente, eles começam a manifestar algumas habilidades, alguns interesses, mas sempre com muita recusa. Recusa dos pais, recusa dos amigos, porque muitas das vezes essas habilidades são muito exóticas, muito diferentes. E o coletivo, muitas das vezes, ele recusa a minoria, ele recusa coisas muito individuais, muito exóticas. Então, essa criança, esse adolescente, ele tende a sair um pouco dessa solidão de habilidades e para algo mais coletivo. Ele tenta se encaixar melhor na sociedade. Então ele começa a ignorar algumas coisas bem exóticas dele, a forma dele se comunicar, algum esporte que é muito diferente que ele gosta, e ele prefere gostar de alguma coisa que todo mundo está gostando no momento, né? E então, desde novo, o ser humano ele começa a construir uma gordura de ego que vai tampando essas habilidades ancestrais que ele tem e habilidades que vão estar levando ele a caminho de se chocar com a profissão mãe dele. Por isso que poucas pessoas hoje conseguem se chocar com essa profissão, porque no meio do caminho sempre vai ter muitos obstáculos, muitos impedimentos, e ela acaba se confundindo toda no meio da história. Ela acaba pegando alguns atalhos, caindo em vários golpes, passando muita dificuldade financeira, e na hora de voltar atrás é muito difícil, porque você vai ter que fazer uma desconstrução profissional enorme, coisa gigante mesmo. Às vezes você já está numa empresa há 10 anos e você vai ter que sair dessa empresa. Então, através dessa busca de coletividade social, de aceitação social, você começa a construir um ego social. Você começa, não, deixa pra lá, isso aqui não dá tanto dinheiro. E o que eu mais ouço é isso aqui: ah, não dá dinheiro, isso que você tá falando, Caio. Mas pessoal, eu também me questionei muito no começo. Quando eu me choquei com minha profissão mãe, eu ficava pensando assim, cara, se eu abandonar a faculdade de Direito e viver do esoterismo e viver do autoconhecimento, isso é loucura, isso é maluquice. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me desconstruí, quebrei esse paradigma de que você seguir a sua originalidade, sua ancestralidade profissional, seguir o autoconhecimento, não dá dinheiro. Eu quebrei esse paradigma. E eu me tornei a prova viva de que dá certo sim, e que tudo que você faz, que está dentro da sua missão de alma e do seu caminho de vida, dá certo. Você é literalmente cuidado
você é literalmente amado, você começa a inspirar, você começa a brilhar de uma forma que nunca brilhou antes. As coisas começam a dar certo. Então começa a se questionar se onde você está agora, de repente, é muito bloqueio, é muita dificuldade, é um peso que não tem explicação. Ok, você tem que enfrentar alguns obstáculos, algumas coisas são difíceis, né? Você precisa passar por algumas coisas caóticas, faz parte da vida. Mas o tempo todo não é normal. Não é normal, tem alguma coisa de errado. Talvez você esteja no caminho errado, vivendo o caminho de outras pessoas, ou então talvez você não tenha inspiração nenhuma. Você não está seguindo sua missão de alma. E por que eu falo de inspiração? Porque a missão de alma é exatamente você inspirar. O que é a missão de alma? É a sua função social e universal aqui na Terra. O que você tem que inspirar? Será se você tem que inspirar liderança? Será se você tem que inspirar mediação, harmonia no mundo? Será se você tem que inspirar uma mensagem? A missão dos mensageiros? Depois eu vou gravar um vídeo falando todas as missões, de acordo com a numerologia, que é muito legal esse assunto. E eu vou falar de 1 até a missão 22, que é muito legal, muito bom mesmo. E aí, quando eu falo que de repente você pode estar no caminho de outra pessoa, é porque é o seguinte: o seu caminho de vida, ele está aqui. Você está caminhando desde criança, adolescente, de repente, por falta de apoio, o ego começa a ser construído, você se encanta às vezes pelo caminho de um ídolo seu. Você se encanta pelo caminho de um amigo seu. E aí você começa a viver o caminho do seu amigo, o caminho do seu ídolo, o caminho de não sei quem, o caminho do seu pai. Isso é o que mais acontece. Filho seguindo o caminho do pai. E aí quando isso acontece, você começa a ter as consequências de todo mundo. Os resultados de todo mundo, menos os seus. E você se torna uma pessoa popular, não uma pessoa original. Popular que eu falo é uma pessoa igual a todo mundo. Comum. Então o que acontece? O que é uma profissão mãe? Que você vai se chocar quando você seguir o seu caminho de vida e quando você começar a inspirar a sua missão. Lá em 2017, quando eu ainda estava fazendo direito, eu me lembro que toda vez que eu ia para a sala de aula, eu sentia uma ânsia de vômito, dava vontade de vomitar, eu não conseguia, eu passava mal, eu não aguentava, eu me sentia desgastado, eu ficava com dor de cabeça, eu não dormia de noite, eu tinha crise de ansiedade, eu tinha depressão. E eu, cara, tem alguma coisa de errado, não tem como, cara, tem alguma coisa acontecendo. Mas eu ficava assim, poxa, mas direito tão legal, direito vai me dar estabilidade financeira. E aí eu conheci a numerologia, né? E aí eu descobri que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Estava totalmente fora. E eu fiz meu próprio teste vocacional, tudo isso, né? E aí foi quando eu me choquei com o top 1 das minhas vocações, estava lá, esotérico. Primeiro lugar. E eu, cara, não é possível, como é que isso não dá dinheiro, cara? Eu falava assim, cara, como é que eu vou sobreviver abandonando o curso de Direito e fazendo isso aqui? E aí eu comecei a estudar. Foi quando eu despertei uma paixão tão grande assim, que eu fiquei mais ou menos... Cara, cozinhando aí. Eu fiquei mais ou menos 5 a 8 meses sem parar, estudando, às vezes eu nem dormia de tanta, e aquilo não me desgastava, eu estudava sem parar mesmo, assim, era uma loucura completamente.
E eu comecei a transbordar conhecimento, eu comecei a inspirar. Tudo que eu tocava era assim, era encantador, eu tocava de uma forma diferente. E aí eu percebi que quando eu chegava na faculdade, todo mundo, os professores, os alunos, queriam pedir conselhos e pediam para falar sobre eles, né? Às vezes ficava até fila, eles querendo que eu olhasse os números deles, enfim. E ali eu percebi que, cara, realmente a numerologia esse campo mais esotérico, espiritual, é isso, é isso. E foi quando eu apelidei essa minha profissão de profissão mãe, porque eu me sentia cuidado. E eu me sentia amado, eu me sentia ser pego no colo e levado para onde eu tinha que ir. Não tinha essa loucura, essa depressão, essa ansiedade, essa coisa, esse desgaste, tudo dava errado o tempo todo. Não tinha, era algo, cara, era amor, sabe? Era um encontro meu com literalmente a mãe das minhas profissões. E foi quando eu chamo a pílula Orange hoje de mãe. Assim, eu considero uma mãe, porque ela literalmente me pegou no colo e me levou para onde eu tinha que ir. Então é algo mais lindo do mundo você encontrar a sua profissão, a sua profissão mãe. Porque ela vai literalmente pegar você no colo e ela vai levar você onde você tem que ir. Você não vai precisar de muita coisa, apenas da sua humildade, apenas do conhecimento que ela vai trazer para você. E as coisas vão começar a dar certo. E vai ficar sem dinheiro? Não vai ficar sem dinheiro. Porque toda profissão que tem função social, que tem amor envolvido, que tem humildade, que tem cuidado, vai dar certo. Transborda, inspira, você brilha, você começa a pensar positivo, as coisas começam a dar certo. Então o autoconhecimento, ele é um resgate de habilidades. Ele vai fazer você voltar atrás. E aí foi quando eu me lembrei que quando eu era criança eu já era uma pessoa muito profunda. Eu já era uma pessoa que os amiguinhos, né, de escola sempre estavam ali me pedindo ajuda para alguma coisa. Eu já escrevia muito. Eu já escrevia textos e textos e gostava de mostrar para as pessoas, né? Então, assim, o autoconhecimento, a numerologia, enfim, qualquer ciência milenar vai fazer você olhar lá para trás e, nossa, eu gostava mesmo disso. E aí eu fiquei empolgado, porque e às vezes eu fico até chateado, porque às vezes eu vejo uma criança que ela tá chegando lá, ela tá começando a desenvolver, ela tá começando a se inspirar, ela tá no caminho dela. Se ela continuar mais uns 3 anos, ela se choca com a profissão mãe dela. Sabe o que acontece? Ela cai num desvio. Ela pega um atalho. Um amigo, que é amigo, não é? Porra, chegar, você ficar desmotivando a pessoa faz aquilo ali com uma originalidade fantástica. Você chega a ficar desmotivando ela. Chega lá, fica falando besteirinha no ouvido e tal. Pô, isso não dá dinheiro, isso não vai dar certo. Vai lá e desvia o caminho. E então o autoconhecimento também, ele vai trazer uma desconstrução do ego social, que é isso que eu disse. Vai trazer a descoberta do seu leque de profissões. Então ele vai trazer várias profissões aí que fazem parte da sua missão de alma e caminho de alma. E aí você vai experimentando, vai vendo qual é a melhor. Se você não se reconhece realmente em nenhuma, então talvez você precise voltar lá
pro top 1, né? Pro topo 1 que eu botei aqui. É a desconstrução do ego social. Você precisa se descascar, cara. Ou então, talvez esteja alinhada a algo parecido. A sua mãe, a sua profissão mãe, ela talvez esteja alinhada a algo muito parecido com o que você vai ver nas suas profissões. Então, de repente, talvez você encontre lá advogada, mas talvez você pode ser uma juíza. Você encontrou médica, mas talvez pode estar em outra profissão relacionada à saúde, talvez enfermagem. E aí, depois de você explorar o seu leque de profissões, é que você vai analisar tudo e, pô, essa aqui é a minha profissão mãe. Essa é a minha profissão, essa é a profissão que me leva para onde eu tenho que ir, vai me levar para onde eu tenho que ir. Então é isso, pessoal. Eu ainda vou gravar outros vídeos falando sobre profissão mãe, sobre seu caminho de vida, missão de alma, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Se deixar, eu falo o ano todo sem parar. É isso. Tchau.